da multidão, e ele chama alguns para perto dele, e aí ele não faz a escolha daqueles 12 que iriam ser direcionados especificamente para a obra missionária junto com ele. E eu escolhi desse versículo porque ele fala desse chamado do Senhor, e ele é quem quer. Ele nos chamou porque ele quis, ele nos chamou pela sua vontade. Ninguém o obrigou a fazer isso, ele de boa vontade nos chamou. E o texto completa: e vieram para junto dele. E eu quero te convidar essa noite para que você venha para junto dele. Eu sei que o dia que ele nos chamou à conversão, nós já temos este passo, estamos aqui servindo a ele na sua presença, mas todo tempo é tempo de nos achegarmos ao Senhor. Que nessa noite você possa fazer isso, se achegar ao Senhor em louvor, em adoração, na sua intimidade com ele, e ele certamente falará no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Você vai adorá-lo com suas palavras nessa noite. Você vai dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, o Senhor me chamou e eu estou aqui. Eu me apresento diante de ti. Eu me apresento, Senhor, a ti nessa noite, nesse momento. Amém? Glória ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos por este momento. Porque, ó Deus, o Senhor nos chamou. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para perto de ti, ó Deus. O Senhor nos chamou à conversão. O Senhor nos chamou, ó Deus, à vida eterna. O Senhor nos chamou para estarmos contigo, Senhor. E nós ouvimos o seu chamado, Pai, porque o seu amor é infinito e grandioso, a sua misericórdia e bondade nos atrai para perto do Senhor. E nosso coração se alegra grandemente, nosso coração agradece ao Senhor imensamente nessa noite, Deus. Queremos hoje nos achegar junto a ti, queremos amanhã
sobre nós maravilhosamente. E nada podemos resistir ao Senhor. Aleluia. O mundo muitas vezes nos oferece algumas oportunidades, nos faz alguns chamados para deixarmos o Senhor, para deixarmos a verdade que o Senhor nos ensina. E eu não falo somente de sairmos da igreja, desviarmos, abandonarmos a Jesus, mas mesmo dentro da igreja, fazermos algumas coisas, tomarmos algumas decisões que não são da vontade do Senhor, que não são segundo a sua palavra, mas o poder da cruz nos faz
irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Bom estarmos juntos em louvor e adoração ao Senhor, que as nossas almas se alegrem sempre em estarmos na presença dEle. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Provérbios, no capítulo 23. Enquanto abrimos as nossas Bíblias, as crianças vão para a sua sala. Provérbios, capítulo 23. Provérbios está aí junto ao livro dos Salmos, logo depois do livro dos Salmos. Amém? Todos encontraram aí? A partir do versículo 29. Provérbios 23, do versículo 29. A palavra do Senhor nos diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Vamos orar. Peço ao Senhor que Ele traga a palavra do seu coração, ministre a sua vida, em nome de Jesus. Pai eterno, graças te damos nesta noite, por estarmos aqui reunidos em comunhão na tua presença, porque nós necessitamos de ti. Ao lermos a tua palavra, nós esperamos a ministração do Senhor, do teu Santo Espírito, às nossas vidas. Abençoa-nos, falando a cada um de nós, conforme a necessidade que cada um tem de ouvir, receber e ser abençoado pela tua palavra. Ó Deus, edifica-nos, exorta-nos através da tua palavra, consola-nos, ó Deus, por meio do teu falar, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Salomão, autor do livro dos Provérbios, ele nos escreve sobre as realidades da vida, ele nos fala com extrema sabedoria sobre essas realidades que nós encontramos, que não eram diferentes naquele tempo para as de hoje. E se nós atentamente observarmos as orientações sábias desse livro, nós vamos conseguir viver uma vida melhor. O que esse texto aqui nos diz? Ele começa nos fazendo algumas perguntas. Para quem são os ais ou as dores? Para quem são as dores? Quem é que lamenta? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as feridas sem causa? Os olhos vermelhos. Então ele coloca aqui algumas mazelas, algumas dificuldades e pergunta: quem está vivendo esta realidade? Quem vive estas realidades ruins que ele coloca aqui? E aí ele responde: essas realidades, estas condições, elas estão para aqueles que se demoram em beber vinho, ou que bebem muito vinho, e ficam por muito tempo bebendo o vinho. Para os que andam buscando bebida misturada, ou bebida forte. E aí ele começa a falar de que estas
situações, essas realidades, elas ocorrem para aqueles que se embriagam, para aqueles que bebem muito vinho, se demoram bebendo vinho, ou até mesmo bebidas fortes. E aí ele começa a orientar e mostrar o resultado dessa realidade. Então ele diz: não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Ou seja, ele está dizendo: não olhe para o vinho quando ele está nessa condição de atração. Não olhe, pois ao cabo, ou seja, quando você se demora, quando você se atrai, quando você entra por esse caminho, você terá uma realidade como a de que uma cobra uma serpente está te envenenando. E aí os teus olhos verão coisas esquisitas. Aqui são os sintomas de uma embriaguez, os resultados de uma embriaguez. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. E aí ele diz assim: serás como aquele que se deita no meio do mar, alguém que se deita no meio do mar. Veja só que não há nenhum sentido falar que alguém se deita no meio do mar, ou seja, nas águas. Não se deita no meio do mar, a não ser para alguém que esteja embriagado, que não esteja lúcido, que não esteja em plena sobriedade, como alguém que se deita no alto do mastro. Aí está a figura do mar, a figura de um navio, no alto do mastro, onde deve estar perfeitamente sóbrio, seguro, estar deitado, porque representa aqui a falta de sobriedade. E ainda dirás: espancaram-me, ou seja, o meu corpo dói, eu levei uma surra e não me doeu. Algumas versões dizem: eu não sei de onde veio, não sei quem fez isso, eu não senti a dor. Espancaram-me e não me senti a dor, bateram-me e eu não senti. Quando despertarei? Ou seja, é um sinal de alguém que está numa condição e não consegue ao menos entender a sua própria realidade. Então tornarei a beber. Finalmente a pessoa diz: beberei mais. Irmãos, esse é um texto que nos fala sobre a embriaguez, a bebida, e ela era válida para aqueles dias, como essa palavra é válida para hoje. A Bíblia, em todo o seu contexto, ela não proíbe beber vinho ou qualquer outra bebida. Não há uma proibição para dizer é pecado beber isso ou aquilo outro. Mas em todo o seu contexto, ela vai nos ensinar que a embriaguez é alguma coisa que nos tirará a sobriedade, nos tirará a lucidez, o equilíbrio. E o que Salomão está querendo nos mostrar aqui é que a embriaguez vai nos colocar nessa condição. Nos coloca numa condição deplorável, nos coloca numa condição indesejada, nos coloca numa condição que nenhum de nós gostaria de estar e nem de ver uma outra pessoa. Talvez quase todos nós já tivemos a oportunidade de ver próximo a nós, ou quem sabe pessoas estranhas, conhecidas, embriagadas, e como é deplorável a situação dessa pessoa. E a palavra de Deus nos mostra aqui como é o caminho que se dá para que uma pessoa se coloque nessa situação. Eu não quero me deter aqui na questão da embriaguez em si, mas tomar como um exemplo esse texto para que a gente pense como que nós podemos adentrar caminhos que nós não deveríamos, como nós conseguimos fazer coisas que elas são maléficas para nós, danosas para nós, e ainda assim a gente adentra esses caminhos. Ou seja, são coisas que poderiam ser evitadas. Quando Salomão nos coloca essa realidade, ele está dizendo que isso poderia ser evitado. O alerta aqui é dizer que nós podemos nos encontrar numa realidade ruim, mas que essa realidade poderia ser evitada. Existem males que nós não podemos evitar,
De repente alguém é diagnosticado com um câncer ou com algum problema que você sabe que geneticamente na sua família é uma propensão. E por mais que você cuide, cada um deve cuidar, mas há situações que nós simplesmente não podemos evitar. É que a gente precisa enfrentar, mas a gente não pode evitar. Não está no nosso poder dizer assim, vai ser assim ou não vai. Isso aqui, se eu fizer alguma coisa assim, eu jamais vou me encontrar nessa situação. Eu jamais vou ter esse problema. Existem coisas que não dá para a gente evitar. Existem coisas que não tem como a gente dizer, eu não vou me encontrar nessa situação. Nós podemos lutar. Se alguém gosta da vida, não tem como não envelhecer, por exemplo. E envelhecer vai nos trazendo as peculiaridades, as realidades do avançar da idade. Então, no caso, a própria situação de saúde. Você não é mais o mesmo, você não tem a mesma juventude, não tem o mesmo vigor. Não dá para você dizer assim, vou evitar o envelhecimento. Isso é o desejo de muita gente. Se faz muitas coisas para evitar o envelhecimento. O que pode fazer é encarar o envelhecimento, envelhecer bem, envelhecer com a melhor saúde possível, envelhecer com a melhor aparência possível, mas encarar a realidade. Não dá para você dizer assim, eu não vou envelhecer. Não dá para evitar. Ainda que o exemplo aqui seja válido, mas não quero colocar o envelhecimento como mal, de maneira nenhuma. É um processo natural da vida. Mas existem realidades que nós podemos evitar. Existem males que nós podemos evitar. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção, como é o caso aqui de embriaguez. A embriaguez é um mal que nós podemos evitar. É isso que Salomão está colocando aqui. Ninguém é obrigado a beber. Ninguém é obrigado a ficar embriagado. Ninguém é obrigado a beber além do limite. Ainda que a Bíblia não nos proíba beber, mas em todo o seu contexto ela nos mostra que a embriaguez é um mal, nos causa mal, nos coloca numa condição adversa, nos coloca numa condição desejada até mesmo por nós mesmos. Isso pode ser evitado. Como nós ensinamos aqui, beber não é pecado, mas ficar embriagado é alguma coisa que a palavra de Deus nos ensina a não fazer. Ah, pastor, mas como que a gente sabe o limite? Cada um precisa se conhecer. Como, por exemplo, pessoas que tiveram uma experiência na sua vida de descrente com o alcoolismo, com a bebida. Essas pessoas não devem beber. Ah, mas a igreja não proíbe. Não se trata da igreja proibir ou não proibir. Se trata de você especificamente. Eu não devo beber, porque eu tenho um problema. Ah, fulano começa a beber e daqui a pouco não sabe ninguém. Então, fulano, você não pode beber. Ah, o outro bebe ali, não tem nenhum problema, bebe alguma coisa, seja lá o que for, e não tem esse problema do limite. Desde que isso não me cause nenhum problema de saúde, nenhum problema familiar, nenhum problema financeiro e nenhum problema social. Entendeu isso? Então, se isso afeta a sua saúde, não beba. Não é só com as propagandas, se for dirigir, não beba. Eu não tenho carro, posso beber. Eu não sei dirigir, então eu posso beber. Não, essa não é nem carteira de motorista eu tenho, então estou liberado para beber. Se o problema é dirigir, então, não, se isso afeta a sua saúde, não beba. Se isso causa algum problema familiar, não beba. A pessoa bebe e vai causar um problema com a família, com a mulher, com o marido, com os filhos, com os pais. Não beba. Se isso causa algum problema financeiro, não beba. Até porque bebida é coisa cara, né? Você sabe disso? Bebida é coisa cara. Imposto é altíssimo. Quase metade do que se paga numa bebida é de imposto. Por quê? Porque isso não é necessidade básica.
Então, se lhe causa algum problema financeiro, não beba. Se lhe causa algum problema social, não beba. Aí você vai sair pela rua aí, embriagar, dirigir, é um problema social. A pessoa chega no outro dia para trabalhar, só por causa está demitido. Não beba. Essas coisas podem ser evitadas? Sim, podem ser evitadas. Mas, olhemos para além da bebida. Assim como a embriaguez, eu não quero falar aqui da bebida especificamente. Quem esteve aqui na quinta-feira vai se lembrar do que eu falei, você entendeu o que eu estou falando? Dentro do que eu estou falando aqui, eu já vi gente falar assim, mas o pastor não proíbe beber, eu tenho proibido beber. Mas o pastor não proíbe beber. É por isso que meu filho está bebendo, é por isso que meu marido está bebendo, é por isso que lá em casa tem bebida, é porque o pastor não proíbe beber. Vai entender direito as coisas? Bebe porque quer. Lá em casa a gente bebe, sem problema. Agora não precisa te ensinar a beber não. Ensina isso aqui, que a palavra de Deus está ensinando. Isso aqui, que a palavra de Deus está ensinando. Agora olhemos para além da questão da bebida. O que eu quero te colocar é que assim como nós podemos avaliar cada situação, assim como a gente pode avaliar cada questão, falar assim, olha, eu preciso avaliar se eu posso tomar uma bebida ou não, quando, como, com quem. Eu preciso avaliar todas as outras questões da minha vida. Eu preciso avaliar as realidades da minha vida. Eu preciso ser uma pessoa sensata para avaliar o que é bom e o que não é bom. Os males que eu posso evitar para a minha vida. As portas que eu preciso não abrir para a minha vida. Quer seja bebida ou quer seja qualquer outra questão que pode me causar mal. E aí vale a pena a gente avaliar algumas questões que nós às vezes achamos mais fácil, como sempre tenho falado, a gente determinar assim, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que pode, o que é que pode, o que é que não pode. No domingo passado nós falamos aqui, existem coisas que são lícitas, mas que não convêm para nós. Apesar de a bebida em si não ser um pecado, mas ela pode trazer mal. É como dinheiro, dinheiro não é pecado, ter dinheiro não é pecado, ser rico não é pecado, mas nessa dinâmica de ganhar dinheiro, de querer ter dinheiro, de querer ser rico, isso pode se tornar a raiz de todos os males, inclusive. Então você não pode dizer que dinheiro é pecado, não pode dizer que dinheiro em si é um mal, mas se nessa busca por ter dinheiro, a gente aprende a amar o dinheiro, isso se torna a raiz de todos os males. É isso que nós precisamos avaliar. Então, quando eu falo da bebida, alguém vai falar assim, mas eu não concordo, pastor. É melhor ensinar que beber é pecado. Então eu teria que ensinar que ter dinheiro é pecado. Aí ninguém, não, pastor, mas aí é diferente. Que ninguém quer ficar sem dinheiro. Não, aí é diferente. O dinheiro não, o dinheiro a gente aprende a lidar com ele. Eu tenho dinheiro, mas eu não me deixo levar pelo dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas não amo o dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas eu não me deixo embriagar pelo dinheiro. É a mesma coisa para a bebida, é a mesma coisa para tantas outras realidades. É a mesma coisa para os relacionamentos, para as amizades, por exemplo. Ter amigo é pecado? Não, ter amigo é uma bênção. É importante. Mas se você tiver amigos errados, isso vai te levar numa direção errada. Então o problema não é ter amigo, o problema é ter os amigos errados. E a gente precisa avaliar essas coisas. São coisas que nós podemos evitar. Então existem males que poderiam não estar em nossas vidas. Existem males que poderiam estar longe de nós, poderiam ser evitados em nossas vidas. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que isso não é por acaso. Entendeu?
Aí você de repente para assim, mas eu estou nessa realidade, estou nessa condição, eu estou na pior, eu estou vivendo esse mal na minha vida. E aí o que eu quero te dizer é que essas realidades poderiam ser evitadas e que isto não acontece por acaso. Quando a palavra de Deus fala assim, para quem são os ares? Quem é que está reclamando? Quem é que está sentindo dor? Quem é que está com pesar, meu Deus, que está acontecendo na minha vida? Para quem são as rixas, que está brigando consigo mesmo, brigando com todo mundo? E quem são as feridas sem causa? As feridas sem causa é quando a pessoa se encontra ferida e ela diz, ai meu Deus, porque eu estou assim, estou machucado, eu não sei o que aconteceu, o que foi que eu fiz? As pessoas, eu joguei pedra na cruz. Por que eu estou assim? Tem tanta gente que fica interrogando. É por isso que eu falo que às vezes a gente faz umas orações que não deveriam, que a gente vai orar para Deus, né? E Deus está assim. Você tem certeza que está me perguntando isso? Você tem certeza que está me perguntando isso? Ai meu Deus, porque eu estou ferido? Ai meu Deus, porque minha vida está assim? Eu não fiz nada para isso. Não tem razão, sabe? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa de direito, eu sou uma pessoa crente, eu vou na igreja, eu cumpro as minhas obrigações, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Sabe o que essa pessoa quer ouvir de Deus? Oh meu filho, me perdoa. Eu não percebi, não te guardei, não te protegi. Não era para você estar desse jeito. Mas não se preocupa não, já vou ajeitar, já vou derramar as bênçãos sobre você. Eu já vou ajustar a sua vida. Você estava andando certinho, por acaso aconteceu isso, por acaso você está nessa situação, por acaso você está envolvido nesse mal. Aí você, pois é Senhor, é o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. Pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor. Não é isso que eu estou falando? Que eu estou nessa situação que eu não estou entendendo, não é desse jeito que eu tinha que estar. Tem gente que vive esperando um perdão de Deus, me perdoa. E Deus está assim. Quer dizer que você acha que é por acaso, né? Quer dizer, você acha que do nada você está desse jeito. Você vem andando bem, fazendo tudo certinho e de repente você se encontra nesta situação. De repente seus olhos ficaram vermelhos. Do nada. Aí Deus diz, vamos olhar isso direitinho? Vamos dar uma olhada direitinho, vamos pensar aqui. Como é que está a sua vida? O que você tem feito? Você tem bebido vinho? Bebida forte? É, Senhor. De vez em quando, né? Socialmente e tal. É por acaso é pecado? Não é pecado não. De maneira nenhuma, não é pecado não. E o que tem a ver? Como é que tem sido seu limite? Você tem pensado nisso? Como você tem tratado a sua vida? Como você tem cuidado do equilíbrio das suas ações? Não, para mim está ótimo, para mim está bom. Sabe, o problema é que todos nós nos achamos equilibrados, né? Todos nós nos achamos equilibrados. E é por isso que eu sempre digo assim, olha, nós precisamos ter referências fora de nós. Quando nós não buscamos referências fora de nós ficamos à mercê da nossa própria interpretação, do nosso próprio juízo, e a gente vai sempre se achar equilibrado. A gente precisa olhar um pouquinho para o irmão que está do lado, olhar para as pessoas à nossa volta, como que os outros estão fazendo, como que os outros estão vivendo. O que a Bíblia diz sobre mim? O que as pessoas dizem sobre mim? O que as pessoas estão enxergando em mim? Porque através dessa avaliação, o que as outras pessoas estão fazendo, o que as pessoas dizem sobre mim, o que a Bíblia me ensina sobre isso, eu tenho condição, além do meu próprio juízo, além da minha própria avaliação, fazer um apanhado e julgar melhor cada situação. Então não é por acaso que a gente se encontra numa situação que poderia ser evitada.
De repente a gente se desperta e se encontra numa situação assim. E é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Para os que se demoram em beber vinho, os que andam buscando bebidas misturadas. Aqueles que acham que vão realizar as suas vidas. Quando a Bíblia fala contra a embriaguez, é a mesma coisa que hoje. São pessoas que querem encontrar uma felicidade, uma razão de vida em coisas ou em situações que não vão trazer. A bebida, o sexo, o dinheiro, as realizações, nada disso é pecado, nada disso é ilícito, nada disso é privado para nós. O problema é quando nós depositamos um valor nestas realizações que não podem ser depositadas. O problema é quando nós queremos alcançar algo, encontrar uma felicidade, uma realização nesse caminho que não existe. O problema é quando nós achamos que beber vai nos tornar mais felizes. O problema é quando nós achamos que o sexo vai nos trazer o maior prazer desse mundo. O problema é quando nós achamos que se nós ganharmos muito dinheiro, nós vamos ser as pessoas mais realizadas deste mundo. O problema é quando nós achamos que se nós conquistarmos isso ou aquilo outro, nós estaremos satisfeitos. E nós podemos fazer tudo isso. E o fim é que nós vamos descobrir que nenhuma dessas coisas nos trará aquilo que nós imaginamos e vamos encontrar nessas coisas. Não é por acaso. Isso que nós precisamos entender. E aí nós precisamos de parar de chorar, parar de reclamar, parar de ficar, por que eu estou machucado? Por que eu estou na pior? Por que eu estou nessa condição? A razão está em mim mesmo. Não é que o Senhor não quer nos ajudar. Não é que o Senhor não vai nos ajudar. Não é que o Senhor não vai nos acolher, não vai nos ajudar a levantar. Mas isso não acontecerá sem que antes a gente admita, sem que antes a gente perceba que não é por acaso, que a razão de nos encontrarmos em problemas que poderiam ser evitados somos nós mesmos. Se nós não admitirmos isso, não podemos sair desta realidade. E aí Salomão, ele nos mostra como que isso acontece. Ele nos diz, sabe o que acontece? Vocês são seduzidos. E aí ele no versículo 31 ele fala assim, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando ele é atraente, bonito, quando resplandece no copo, se escoa suavemente. Ele está dizendo assim, olha, o vinho é uma coisa que pode te seduzir. Está usando aqui o vinho. Você vê depois o próprio Salomão fala de beber o vinho, fala da alegria de beber o vinho, do festejar, que aí é outro contexto. Então a questão não é o vinho em si. Ele está olhando aqui, falando da embriaguez, da pessoa que se deixa levar. E então ele está falando assim, não olhe para o vinho, não olhe para o vinho, quando ele se mostra vermelho, relucente, quando ele escorre assim, te convidando, venha. Entendeu? Qual é a diferença de uma pessoa que pode beber e a pessoa que não pode beber? A diferença é quem domina. Entendeu? A questão é, quem é que domina quem? A bebida que me domina ou eu que domino a bebida? É o dinheiro que me domina ou eu que domino o dinheiro? É eu que domino determinadas coisas ou essas coisas que me dominam? Eu posso dizer, vou beber um pouco e beber e estar satisfeito porque eu estou no controle, porque eu não estou seduzido por aquilo, ou aquilo me domina e vai me chamando, me seduzindo e eu simplesmente não consigo resistir. Então o que Salomão está colocando aqui é que esses males chegam quando eles nos seduzem. Por isso ele fala assim, não olhe. E como que a gente consegue vencer? Não o quê? Não olhe.
Né, Edinaldo? Como a gente fala assim, tem gente forte, né? Não, eu vou olhar porque eu sou forte, eu consigo, porque eu sou crente, porque eu posso. Não, eu não posso. A Bíblia não nos encoraja a enfrentar esses males. A Bíblia não nos encoraja a enfrentar esses males. A Bíblia nos encoraja a lutar contra, e muitas vezes lutar contra é você não se envolver, é você não olhar, é você não se encontrar, é você não se aproximar. O próprio Salomão disse que a pessoa prudente, ela vê o mal no seu caminho e se desvia. O insensato segue adiante e sofre mal. O insensato é aquela pessoa sem sensatez, é aquela pessoa que não pensa, é aquela pessoa que fala assim, aquilo ali eu dou um empurrão para lá, e já resolvo, eu passo por aquilo e não tem problema, eu tiro de letra. Não, ninguém tira de letra os males. O grande problema, quando nós enfrentamos os males e eles nos seduzem, é que nós achamos que nós somos mais fortes. Nós achamos que podemos contra os males. E Salomão está dizendo, não olhe, não se envolva, não vá, não faça, não adianta. Se você se envolver em determinados males, ele vai dominar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, não vá, não ande com quem você não deveria dar. Eu vou andar, mas eu sei os meus limites. Quando você vê alguma pessoa falando, eu sei os meus limites, eu sei como lidar com a situação, eu sei até onde eu posso ir. É claro que nós devemos saber os nossos limites, mas muitas pessoas falam essas coisas de maneira totalmente enganosa. Não se trata de prudência, quando diz os meus limites, não se trata de prudência, se trata de soberba. São pessoas que dizem, eu estou no controle. Né, Wagner? Estava conversando ontem e assim, a diferença da pessoa que tem medo e a pessoa que é prudente. Não é? A pessoa que tem medo e a pessoa que é prudente. O medo te impede de fazer. O medo te trava. O medo não te deixa agir. A prudência te leva a agir com cuidado. Parece que as duas coisas são iguais. As sensações são as mesmas. Do medo e da prudência. A gente não deve ter medo, mas a gente tem que ser prudente. O medo nos trava e não deixa a gente fazer, não deixa a gente agir. A prudência, apesar de nós termos receio, apesar de nós sermos cautelosos, nós fazemos, nós agimos, nós realizamos, mas sempre com cautela, sempre com prudência, sempre medindo as consequências, sempre sabendo que nós não podemos fazer de qualquer jeito. O soberbo é aquele que faz de qualquer jeito. E aí, por outro lado, qual é a diferença do soberbo para o prudente? Os dois fazem. O soberbo, ele faz de qualquer jeito. Ele acha que está no controle, ele acha que ele é intocável, ele acha que ele não será atingido, ele acha que ele está no controle de tudo. O prudente também faz, mas ele faz com humildade, ele faz com cuidado, ele faz medindo as consequências. Então a palavra de Deus nunca nos encoraja a enfrentar os males que podem nos seduzir, que podem ser evitados. Os males que podem ser evitados, eles devem ser deixados de lado. Se a bebida é um problema, então eu não devo olhar para ela. Se outras coisas me causam mal, eu devo extirpar da minha vida, eu devo cortar da minha vida. É por isso que Jesus fala daquela condição, porque é melhor você ir para o céu e faltando alguma coisa, do que você ir para o inferno com tudo aquilo que você tem. Cortar, arrancar aquilo que pode me causar qualquer tipo de mal. Evitar a sedução.
Caso contrário, nós enfrentaremos os resultados desagradáveis, como nós colocamos aqui. Aí Salomão diz aqui que é como a picada de uma serpente, é como a mordedura de uma cobra, é como o envenenamento de uma serpente. Isso nos trará males indesejáveis, são resultados desagradáveis. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidades, as consequências virão. Então Salomão está dizendo assim: olha, existem males que poderiam ser evitados, e quando não são evitados, você tem consequências indesejadas, como o envenenamento de uma serpente, e o seu comportamento, a sua reação será como de alguém que vê coisas esquisitas, que o seu tem um coração com perversidade. Você fará coisas que você não imaginava fazer, porque o mal adentra a sua porta e você passará a viver uma vida indesejada, uma vida que você não esperava. Você passará a fazer coisas, a enfrentar uma condição que você não esperava. Você passará a fazer loucuras. É assim que todas as pessoas que deixam mal se instalar na sua vida. A pessoa que ama o dinheiro, ela faz qualquer coisa para ganhar dinheiro. A pessoa que tem outros males, vícios, desejos inadequados, ela fará qualquer coisa absurda, como deitar no mar. Imagine alguém embriagado, deitado numa praça, não é cama, não é o lugar adequado. Fará coisas inadequadas, coisas absurdas. Entendeu? É desse jeito. A pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa causa mal para ela mesma, mal para as pessoas próximas a ela. Entendeu? Havia uma pessoa adúltera. Uma pessoa adulta, ela mente e causa um dano para todas as pessoas à sua volta. Uma pessoa que, usando os exemplos que a gente já usou, uma pessoa que ama o dinheiro, ela não respeita ninguém, ela não vê valor em ninguém, a não ser adquirir as suas riquezas desejadas. A pessoa que se embriaga, ela não mede as consequências, ela é capaz de fazer coisas absurdas para realizar os seus próprios desejos. E ela começa a viver numa realidade que ela começa a viver numa realidade que ela não consegue mais entender as razões do seu mal. E quando nós não entendemos as razões dos nossos males, a gente não sabe como sair deles. É como Salomão diz aqui: espancaram-me, não me doeu, bateram-me, não senti. Quando despertarei? Essa pessoa está totalmente perdida. É como alguém que sofre e não sabe por que está sofrendo. Me bateram, estou ferido, não sei quem me bateu, não sei de onde veio, não senti nada. Pessoas que estão desesperadas e elas não conseguem ver que elas podem sair dessa situação, elas podem sair dessa realidade. Quantas pessoas estão vivendo em realidades ruins e elas não conseguem ver força em si mesmo para sair dela, para mudar a sua própria realidade? É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. São males que poderiam ser evitados e que chegam a uma condição, a uma situação totalmente indesejada, que poderia ser evitada. E para piorar,
uma reação muito comum, como se não bastasse tudo isso que nós falamos, para piorar, uma atitude muito comum é mais desse mal. São soluções inadequadas. Salomão termina a leitura que nós fizemos dizendo assim: então tornarei a beber. Então tornarei a beber. Então Salomão narra toda a condição do sujeito que se encontra nessa realidade, nesse mal, aqui no caso da embriaguez, e ele faz toda essa avaliação e ao final ele diz o quê? Então tornarei a beber. Então beberei mais. Então ele deseja mais desse mal. Então ele volta ao início e fala: farei mais. Continuarei nessa realidade. Como se beber mais fosse lhe trazer alguma melhoria, como se beber mais fosse lhe trazer algum outro benefício. São soluções inadequadas. Então, quando Salomão diz que o sujeito se encontra nessa situação, qual é a atitude final dele? Vou deixar de fazer isso? Não é isso que está dizendo aqui. Tornarei a beber, beberei mais bebida, como se isso fosse lhe trazer algum tipo de solução. Mas é o que comumente alguém que está com um mal instalado na sua vida e que não consegue enxergar essas realidades vai continuar fazendo. Um abismo chama outro abismo. E ao invés de atacar o problema para encontrar uma real solução, vive procurando soluções inadequadas. É o sujo que se suja mais, é um abismo que chama outro abismo. É a pessoa que vive procurando a solução onde ela não existe. É a pessoa que diz: eu bebi, mas vou beber mais, porque no meu bebendo eu vou esquecer os meus problemas. Como diz uma música, né? Uma música que fala assim: vai beber para esquecer os problemas. O que a música diz é que vai aumentar os problemas, né? Ou seja, eu preciso de mais uma bebida. Eu preciso de uma outra bebida, na verdade. São pessoas que estão numa realidade, aí ela fala assim: eu estou com um problema, eu preciso, ao invés de procurar a solução certa, aí aquela pessoa fala assim: eu preciso de um novo emprego, de um novo trabalho. E a pessoa não para em trabalho nenhum, porque é uma pessoa problemática, e aí ela diz assim: eu preciso de um novo trabalho. É a pessoa que ela inflamou de tanto mal o seu matrimônio, o seu casamento, e ela diz assim: eu preciso de outra mulher, eu preciso de mais uma mulher, eu preciso de outro homem, mais um homem, e aí resolve o meu problema. É para agravar o problema. É a pessoa que se bagunçou financeiramente, ela está vivendo uma vida totalmente desgastante financeiramente, ela diz: eu preciso de mais dinheiro. É a pessoa que vive inadequadamente diante de Deus, e está na igreja, e ela chega e fala assim: não, eu preciso de outra igreja. Eu preciso de outra igreja, eu preciso de outra igreja. Ou seja, o problema nunca está errado. Eu preciso de mais isso, eu preciso de mais bebida, eu preciso de outra bebida, eu preciso de outro trabalho, eu preciso de outra mulher, de outro marido, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de outra igreja. De forma que a pessoa acha que ela vai sair dessa condição, que ela acha que ela vai conseguir uma realidade diferente, mudando a sua circunstância. Quando ela precisa mudar, é isso mesmo. Você não precisa de outro trabalho, você não precisa de outro cônjuge, você não precisa de outra mulher, de outro homem, você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de outra igreja, você não precisa de outra família. Você precisa de outro você mesmo. Você precisa mudar quem você é.
Você precisa encarar os fatos, encarar a realidade. Eu me envolvi em males que eu preciso combater. Eu me envolvi em males que poderiam ser evitados. Poderiam ser evitados e não foram. Mas que podem ser combatidos. Que podem ser tratados. Porque a palavra de Deus, ela não está simplesmente nos dizendo aqui, que ela está diagnosticando o mal em nossas vidas, simplesmente para jogar na nossa cara, para ver que você está numa realidade muito ruim. O mal está instalado na sua vida. E agora? Você pergunta para a palavra de Deus. Eu não tenho agora. Agora é isso. Você está no mal e agora o problema é seu. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando? Não. Quando ela nos diz, quando ela nos mostra que nós podemos nos encontrar em males, ela está dizendo: saia daí. É para que você enxergue. Está lançando luz sobre a nossa vida. Para que a gente enxergue, não para que a gente se acomode, não para que a gente fique ali, mas para que a gente saia, para que a gente lute. Existem males que se instalaram, poderiam ter sido evitados e que não foram, e que não é tarde para resolver, para mudar. Talvez não vai ser como se você tivesse evitado, mas vai ser muito, mas muito, muito melhor do que a condição de que se encontra no momento de viver com esse mal na sua própria vida. Nós precisamos, irmãos, identificar males que podem ser evitados. Uma vez que nós não conseguimos evitar esses males, nós precisamos identificá-los em nossas vidas e lutar, trabalhar para sairmos desses males em nossas vidas. E uma vez por todas, nós precisamos parar de analisar as nossas vidas por aquilo que é pecado ou não é pecado, somente por isso. Aquilo que é pecado ou não é pecado é necessário ser avaliado, é necessário ser visto. O que não é pecado, o que é pecado, a gente deve evitar. O que não é pecado, a gente tem que avaliar. O que é pecado, preste atenção nisso. O que é pecado, a gente evita. Não. É sempre um não o que é pecado. E o que não é pecado é sempre um sim? Não. Talvez. Precisa avaliar. Não é pecado, precisa avaliar. É lícito, precisa avaliar se convém. Não é pecado, precisa avaliar se é hora de fazer isso. Se é o momento. Se é adequado para mim. Se é bênção na minha vida. Preciso avaliar. É isso que nós vamos fazer. São males que podem ser evitados. Senão nós vamos ficar nos queixando, chorando, lamentando. Vamos ficar sentindo as dores, nos queixando e dizendo como nós nos machucamos, como nós nos destruímos, como nós devemos parar nessa situação. Vamos ficar fazendo essas perguntas e a resposta é: nós nos envolvemos com isso. Mas nós precisamos lutar sempre, ou para evitar, ou para sair. Precisamos parar de pensar, avaliar as nossas vidas e lutarmos, combatermos o bom combate, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Ore e peça ao Senhor que te dê discernimento, que lhe ensine a olhar para a sua própria vida e que você aprenda a enxergar, que a gente aprenda a discernir os males que estão se apresentando a nós, que a gente deve evitar. Aqueles que já se instalaram nas nossas vidas, que nós precisamos combater e tirar do nosso meio. Amém? Vamos orar. Fique de pé para você orar, por favor. A minha oração é para que o Senhor me dê discernimento, para que o Senhor abra sempre os meus olhos, e esta é uma oração que o Senhor sempre responderá. Ele jamais nos deixará enganados. Ele jamais vai olhar para nós e falar assim: estou vendo ele caminhando na direção errada, mas não vou falar. Ele sempre cuidará de nós. Ele sempre nos alertará. Nós precisamos estar atentos, sensíveis à direção de Deus,
à sua palavra, aos seus ensinamentos, para podermos identificar estas realidades em nossas vidas. O Senhor tem misericórdia e compaixão de nós, para lutarmos. Todos nós estamos nessa caminhada, todos nós estamos nessa luta, todos nós precisamos batalhar. Oremos. Pai Celeste, obrigado por nos amar e cuidar das nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem nos ensinado e nada tem nos negado que venha nos abençoar. O Senhor tem derramado sobre nós toda sorte de bênção. Nós queremos desfrutar toda a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a nós mesmos. Termos discernimento, Senhor. Discernirmos o nosso caminho. Discernirmos, ó Deus, as oportunidades que se apresentam diante de nós. Não queremos, ó Deus, abraçar os males como se fossem bênçãos. Não queremos viver uma vida, ó Deus, enganosa. Não queremos ser seduzidos pelo nosso coração enganoso. Ajuda-nos, Senhor, a lutar, a combater o bom combate. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a evitar os males que se apresentam a nós e a combater aqueles que já se instalaram em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, andar na Tua presença, de fé em fé, de glória em glória, nos aperfeiçoando, nos santificando, seguindo a paz de todos e a santificação, para um dia vermos o Senhor, estarmos com o Senhor. Pela Tua graça e misericórdia nós seguiremos. Sem o Senhor nada podemos. E aquilo que depende do Senhor, o Senhor sempre faz. Aquilo que depende do Senhor, o Senhor sempre age. O Senhor não falha, o Senhor é fiel, o Senhor não se esquece, o Senhor não tarda, o Senhor não se nega a nos abençoar. O Senhor não dorme, como nos diz a Tua palavra. Por isso nós estamos certos de que o Senhor não falha, de que no que depende do Senhor, o Senhor está sempre pronto, com as mãos estendidas sobre nós para nos abençoar, com os ouvidos atentos à nossa oração, como a Tua palavra nos diz. Eis-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer aquilo que nos cabe, a combater o bom combate. Ajuda-nos, ó Deus, a ter discernimento, Senhor, a cuidar das nossas vidas, como o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a lutar contra os males. Ajuda-nos, ó Deus, a nos fortalecer diante das nossas fraquezas, das nossas faltas, das nossas displicências, das nossas desobediências, dos pecados que nos seduzem. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar, discernir, combater, lutar, em nome de Jesus. Abençoa cada irmão aqui, Senhor, para que cada um de nós olhe para Cristo com amor, com fé, com esperança, na certeza de que nos encontraremos um dia com o Senhor. E até lá, com a determinação de lutar, de combater o bom combate, para honrar e glorificar o Senhor. Sabemos que jamais seremos perfeitos, mas para sempre lutaremos enquanto estivermos para a glória do Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar o cântico. Quando os irmãos louvam o canto, você que trouxe uma contribuição, entregue em honra, louvor e adoração, gratidão àquele que nos abençoa e supre todas as coisas. No nome de Jesus. Eu me conheci,
A Ele seja sempre a honra, a glória e a adoração. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Agradeça ao Senhor por esse dia. Agradeça ao Senhor pela oportunidade de honrá-lo e adorá-lo. Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade de reunirmos para cultuarmos ao Senhor. Que a tua graça seja sempre sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos abençoando, porque dependemos e precisamos do Senhor todos os dias. Que a tua graça permaneça sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, continue nos fortalecendo, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, uma semana de bênção na tua presença. Guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor. Que as tuas bênçãos nos alcancem conforme a tua vontade, conforme o teu querer. As nossas vidas estão nas tuas mãos. Seja engrandecido, seja adorado através das nossas vidas. Que o teu amor e a tua graça alcancem cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Que o amor de Deus e o nosso Pai Celeste, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana.